Pare de beber esse chá, você vai se curar. Maia Santos, de 7 anos, irrompeu pelas portas de mogno do quarto da cobertura, suas pequenas mãos morenas tremendo enquanto apontava para a xícara fumegante que o bilionário Marcus Wellington segurava com dificuldade. Os olhos escuros da criança brilhavam com urgência desesperada. Lágrimas escorriam pelo rosto ao ver o homem mais rico de Chicago lutar para levar a delicada porcelana até os lábios. Marcus paralisou na cadeira de rodas, o chá de ervas a meio caminho da boca. Havia 2 anos, desde o acidente na construção que o deixou paralisado da cintura para baixo, aquele ritual de chá da tarde era seu único consolo. Sua elegante cuidadora, Victoria Ashord, o preparava pessoalmente todos os dias, exatamente às 15 horas, com ervas importadas e promessas de cura. "O que você disse, pequena?", murmurou Marcus, a voz quase inaudível no vasto quarto com vista para o lago Michigan. Mas Maia não respondeu. Em vez disso, fez algo que abalou tudo o que Marcus pensava saber sobre seu mundo rigidamente controlado. Correu direto para sua cadeira de rodas e derrubou a xícara de suas mãos, fazendo-a se espatifar no chão de mármore numa explosão de cacos de cerâmica e líquido âmbar. "Maia!", gritou sua mãe Rosa, entrando atrás da filha. O rosto da empregada filipina ficou pálido de terror ao ver a porcelana quebrada espalhada pelo quarto de seu patrão. "Me desculpe muito, Sr. Wellington. Ela não entende. A moça bonita coloca veneno no seu chá todos os dias", interrompeu Maia, sua vozinha cortando as desculpas frenéticas da mãe como uma faca. "Eu vi da cozinha. Ela pensa que ninguém vê, mas eu vejo tudo." O silêncio que se seguiu soou como um trovão. Marcus encarou o chá derramado, encharcando-se o caro tapete persa, e pela primeira vez em meses, sua mente pareceu estranhamente clara. A névoa constante que envolvia seus pensamentos parecia se dissipar levemente, como se alguém tivesse aberto uma janela numa sala abafada. Nesse exato momento, Victoria Ashord apareceu na porta, com o cabelo loiro perfeitamente arrumado e a roupa de grife em contraste gritante com o uniforme simples de rosa. Ao ver a xícara quebrada e a postura desafiadora de Maia, seus olhos verdes brilharam com algo que parecia quase pânico. "O que aconteceu aqui?", perguntou Victoria, a voz doce como mel mas com uma ponta que fez Rosa instintivamente se aproximar ainda mais da filha. Marcus estudou atentamente o rosto de Victoria. Em 2 anos de cuidados diários, nunca a tinha visto mostrar nada além de compostura e carinho. Mas agora, ao observar o chá derramado, percebeu algo que havia deixado passar antes. Alívio. Ela parecia aliviada por o chá ter sido destruído. Porque sua cuidadora devota estaria aliviada pelo fim do chá que deveria curá-lo. A pergunta pairava no ar como fumaça, e Marcus percebeu que a acusação surpreendente de Maia havia aberto uma porta para mistérios que ele jamais pensou em explorar. O que mais aquela criança atenta havia percebido que os adultos ignoraram? E se Victoria realmente estivesse escondendo algo, até onde ia sua enganação? Se essa história de coragem e verdade oculta chamou sua atenção, não esqueça de se inscrever em nosso canal para descobrir como as palavras de uma criança corajosa revelariam segredos capazes de destruir vidas e expor uma conspiração muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Os dedos perfeitamente manicurados de Victoria se cerraram em punhos enquanto ela encarava a xícara quebrada, sua compostura rachando como gelo sob pressão. "Marcus, querido", disse, forçando a voz a voltar ao tom sedoso de sempre. "Você não pode acreditar de verdade na imaginação selvagem de uma criança de 7 anos." Mas Marcus observava o rosto de Victoria com novos olhos. Nos 18 meses desde que ela se tornará sua cuidadora residente, nunca havia questionado sua dedicação. Victoria Ashord tinha credenciais impecáveis, enfermeira registrada de uma família médica de elite, com cartas de recomendação das famílias mais ricas de Chicago. Quando seus sócios a encontraram por meio de suas redes exclusivas, Marcus achou que havia ganhado na loteria. "Maia parece muito certa do que viu", disse Marcus com cautela, observando a reação de Victoria. A risada de Victoria foi aguda e frágil. "Crianças também veem monstros no armário, Marcus. Essa garotinha provavelmente confundiu os produtos de limpeza da mãe com meus remédios de ervas."
Ela se virou para Rosa com fúria gelada queimando nos olhos verdes. Senhora Santos, talvez seja hora de conversarmos sobre os problemas de comportamento da sua filha. Claramente, ela precisa de mais supervisão. O rosto de Rosa ficou ruborizado de vergonha e medo. Como mãe solteira que havia fugido da pobreza nas Filipinas com nada além de esperança e determinação, esse emprego na cobertura de Marcos era um milagre. O salário lhe permitia enviar dinheiro para os pais doentes e ainda dar a Maia a chance de uma educação melhor. Perder essa posição significaria voltar para o apartamento apertado no bairro mais pobre da cidade, trabalhando em 3 empregos de limpeza só para sobreviver. Me desculpe muito, Sr. Wellington, sussurrou Rosa, puxando Maia para trás dela. Maia geralmente se comporta muito bem. Não sei o que deu nela hoje. Mas Maia não recuava. Apesar da aflição evidente da mãe, a menina deu um passo à frente. Mamãe, conta para ele do armário trancado na cozinha. Conta das garrafas com desenhos de caveira. O rosto de Vitória empalideceu. Chega, rosnou, deixando a máscara de bondade cair completamente. Marcos, não vou tolerar ser acusada por uma criança cuja mãe claramente não consegue controlar suas fantasias. Marcos sentiu algo se agitar dentro dele, uma raiva que não experimentava desde o acidente. A névoa em sua mente parecia se dissipar a cada minuto, e ele começava a lembrar como era pensar com clareza. Maia, disse com suavidade, que armário trancado. Aquele atrás das caixas de chá caras, respondeu Maia, erguendo o queixo com desafio. A moça bonita abre-lhe todo dia antes de preparar seu chá. Ela usa uma chavinha que fica no colar dela. Os olhos de Marcos foram imediatamente para a garganta de Vitória, onde uma delicada corrente de ouro desaparecia sob a blusa de seda. Nunca havia prestado atenção às suas joias, mas agora percebeu que ela sempre usava aquele colar. Sempre. Vitória, disse Marcos em voz baixa, me mostra o que tem naquele armário. A fúria que atravessou o rosto de Vitória foi tão intensa que Rosa instintivamente se colocou na frente de Maia. Por um momento, Vitória parecia capaz de violência. Então, como uma atriz lembrando suas falas, forçou a expressão de volta à inocência ferida. Marcos, não acredito que você prefira confiar em acusações absurdas em vez de na pessoa que dedicou a vida a cuidar de você. Sua voz tremia com o que soava como dor, mas Marcos começava a reconhecer a encenação. Depois de tudo o que sacrifiquei por você, é assim que você retribui minha lealdade? O que Marcos não sabia é que a devoção de Vitória a Short sempre fora friamente calculada. 2 anos antes, quando o império de construção de Marcos estava no auge, Vitória trabalhava como enfermeira particular para milionários idosos, aprendendo discretamente sobre suas finanças, suas famílias, suas vulnerabilidades. Havia aperfeiçoado a arte de tornar pessoas ricas e solitárias dependentes de seus cuidados. O acidente de Marcos foi a oportunidade perfeita. Um homem jovem, rico, sem família próxima, paralisado e vulnerável, cercado de sócios mais interessados na empresa do que no seu bem-estar. Vitória se posicionou como sua salvadora, o anjo belo que nunca o abandonaria. Mas havia um problema no plano de Vitória. Marcos não enfraquecia rápido o suficiente. Mesmo paralisado, sua mente permanecia afiada e sua força na parte superior do corpo melhorava com a fisioterapia. Se recuperasse a clareza mental e a independência, poderia começar a fazer perguntas incômodas sobre suas finanças, seus cuidados médicos, seu isolamento. Foi então que Vitória começou a adicionar ingredientes especiais ao chá da tarde. Sedativos leves e supressores cognitivos que o mantinham dócil e dependente sem causar sintomas óbvios. O crime perfeito, desenhado para garantir que Marcos Wellington nunca fosse mais que um paciente grato e indefeso sob seu controle absoluto. Até que uma garotinha de 7 anos com olhos de detetive começou a observar cada um de seus passos. Maia vinha observando Vitória há semanas, notando coisas que os adultos não viam. O sorriso que nunca chegava aos olhos, o cuidado ao se desfazer de certas colheres e xícaras, o armário trancado que ela guardava com tanto ciúme. O mais importante, percebeu que o Sr. Marcos parecia triste e confuso quase sempre, mas nas primeiras horas da manhã, antes do chá especial, ele parecia mais ele mesmo.
Enquanto os três adultos se encaravam em silêncio tenso, Maia tomou uma decisão que mudaria tudo. Olhou para Marcos com seus grandes olhos sinceros e fez a pergunta que exporia a verdade oculta sob a fachada perfeita de Vitória. Senhor Marcos, disse em sua voz clara e inocente, quando foi a última vez que o senhor se sentiu feliz? Feliz de verdade, como antes de começar a tomar o chá especial. A pergunta atingiu Marcos como um raio. Quando havia sentido verdadeira felicidade pela última vez? Quando aquela névoa mental havia começado? E por que não conseguia se lembrar de ter estado realmente desperto e cheio de energia desde que Vitória começou a preparar seu chá da tarde? As peças de um quebra-cabeça assustador começavam a se encaixar, e Marcos percebeu que Maia Santos podia ser a única pessoa corajosa o suficiente para ajudá-lo a descobrir até onde ia o engano de Vitória. A pergunta de Marcos sobre a felicidade pairou no ar como uma lâmina, e Vitória percebeu que seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando. Marcos, querido, você claramente está confuso, disse, assumindo um tom condescendente. O acidente afetou sua memória. Você tem estado deprimido, o que é perfeitamente normal na sua condição. Mas Marcos se lembrava com mais nitidez a cada minuto. A névoa mental que o atormentara por meses se dissipava como neblina da manhã, trazendo consigo uma clareza assustadora. Ele se lembrava de estar desperto e cheio de energia nas manhãs, antes do ritual do chá de Vitória. Recordava como a sonolência e a confusão sempre começavam cerca de uma hora depois de beber a mistura especial dela. Rosa, disse Marcos em voz baixa, ignorando os protestos cada vez mais frenéticos de Vitória, preciso que faça algo por mim. Hoje à noite, depois que Vitória for para o quarto, quero que traga uma amostra das folhas de chá que ela usa. Você pode fazer isso? Os olhos de Rosa se arregalaram de medo e esperança. Ela olhou para a filha corajosa e depois de volta para Marcos. Sim, Sr. Wellington. Posso fazer isso. A máscara de Vitória finalmente caiu por completo. De jeito nenhum. Rosnou, sua fachada elegante se partindo como um espelho estilhaçado. Marcos. Não vou permitir que você seja manipulado por uma empregada e sua filha indisciplinada. Talvez seja hora de encontrar uma nova governanta, alguém que saiba respeitar limites. A ameaça pairou no ar como gás venenoso. O rosto de Rosa empalideceu ao perceber que Vitória tentava demiti-la. Maia se aproximou da mãe, com as pequenas mãos cerradas em punhos de determinação. Você não pode demitir minha mãe, disse Maia, sua voz de 7 anos soando com inesperada autoridade. O Sr. Marcos é quem paga ela, não você. E o Sr. Marcos precisa de nós para melhorar. Marcos sentiu algo que não experimentava há meses, verdadeira admiração. Aquela menininha tinha mais coragem que todos os seus antigos sócios juntos. Maia está certa, disse, com voz cada vez mais firme. Rosa trabalha para mim, não para você, Vitória. Nos 3 dias seguintes, Marcos iniciou sua investigação secreta com suas improváveis aliadas. Enquanto Vitória mantinha sua rotina de cuidados atenciosos durante o dia, Marcos, Rosa e Maia trabalhavam juntos quando ela não observava. Rosa descobriu que Vitória escondia registros detalhados em seu quarto particular, diários médicos sobre o progresso de Marcos, documentos financeiros que não deveria possuir, o mais condenatório, pesquisas impressas sobre drogas capazes de causar perda de memória e comprometimento cognitivo sem serem detectadas. Maia, com a habilidade infantil de passar despercebida, tornou-se sua pequena espiã. Observava cada movimento de Vitória, registrando a rotina precisa da preparação do chá, as ligações misteriosas feitas quando ela achava que ninguém ouvia, e a forma como seu comportamento mudava drasticamente quando se acreditava sozinha. Mais importante ainda, Marcos começou a recusar o chá da tarde, alegando problemas estomacais. A reação de Vitória foi imediata e reveladora. Ficou cada vez mais agitada, insistindo que o chá era essencial para a recuperação, chegando a tentar forçá-lo a beber apesar de seus protestos. Marcos, você está sendo irracional, disse Vitória no 3º dia, com as mãos trêmulas segurando a xícara fumegante. Essa mistura de ervas foi formulada especificamente para sua condição.
pular pode causar um retrocesso sério na sua recuperação. Mas Marcos se sentia mais forte e mais lúcido a cada dia sem o chá. Seus pensamentos estavam claros, sua memória mais afiada e, mais reveladora ainda, começava a se lembrar de reuniões financeiras e documentos legais que Vitória havia ajudado a resolver durante seus períodos mais confusos. Documentos que não se lembrava de assinar. Decisões das quais não tinha lembrança. Maia, disse Marcos naquela noite, depois que Vitória já havia ido para o quarto. Você salvou a minha vida. Mas agora preciso que seja mais corajosa do que nunca. Amanhã vou fingir que bebo o chá, mas preciso que você crie uma distração para que eu possa despejá-lo em uma planta. Consegue fazer isso? Maia assentiu solenemente. Posso fazer qualquer coisa para ajudar o senhor, Sr. Marcos. Mas, o que acontece depois que a gente provar que a moça bonita é má? O maxilar de Marcos se firmou com determinação. Então vamos garantir que ela nunca mais possa machucar ninguém. O que nenhum deles sabia era que Vitória já preparava seu próprio plano desesperado. Ela pegara Rosa vasculhando seu quarto e suspeitava que Marcos estava ficando alerta demais, fazendo perguntas demais. Vitória sabia que tinha talvez alguns dias antes de suas mentiras desmoronarem por completo. Naquela noite, enquanto a cobertura dormia, Vitória fez uma ligação para alguém especializado em fazer problemas desaparecerem permanentemente. Se Marcus Wellington não cooperasse com seu plano de drenar lentamente sua fortuna enquanto o mantinha dócil e dependente, talvez tivesse chegado a hora de uma solução mais direta. Enquanto Vitória sussurrava instruções ao telefone para que a overdose acidental de Marcus parecesse um suicídio causado pela depressão da paralisia, ela não percebeu que Maia estava escondida no corredor, ouvindo cada palavra com a intensidade de uma criança que entendia que os adultos que amava estavam em perigo de morte. A garotinha que iniciará essa luta derrubando uma xícara das mãos de um bilionário estava prestes a descobrir até onde algumas pessoas vão para proteger seus segredos. E Vitória Shord estava prestes a aprender que subestimar uma menina determinada pode ser o erro mais fatal de sua vida. A manhã seguinte chegou com uma calma enganosa, mas o coração de Maia batia acelerado enquanto ela se lembrava da terrível ligação telefônica de Vitória. Enquanto a mãe preparava o café da manhã, Maia sussurrou com urgência para Marcos o plano mortal que ouvirá. Ela disse para fazer parecer que você estava triste e tomou remédio demais, explicou Maia, com a vozinha trêmula. Ela disse que ninguém iria questionar porque pessoas paralíticas às vezes desistem. O sangue de Marcos gelou. Vitória não estava apenas roubando dele, estava planejando assassiná-lo. Maia, precisamos de provas. Quando Vitória trouxer meu chá hoje, quero que você grave com meu celular. Pode se esconder atrás da cortina e filmar tudo? Às 15 horas em ponto, Vitória entrou com o chá da tarde de Marcos, o sorriso tão perfeito como sempre. Mas desta vez, Maia estava escondida atrás das pesadas cortinas com o celular de Marcos, registrando cada segundo. Aqui está seu chá especial, querido, disse Vitória docemente, sem desconfiar da pequena câmera que captava cada gesto. Hoje fiz mais forte. Você tem parecido tão cansado ultimamente. Na verdade, Vitória, disse Marcos com calma, antes de beber, quero que você tome um pouco. Vamos compartilhar este momento de cura juntos. O rosto de Vitória ficou rígido. Oh, Marcos, eu não poderia. Essa mistura é especificamente para a sua condição. Eu insisto, respondeu Marcos, com uma autoridade que Vitória não ouvia há meses. Certamente um gole não vai te fazer mal. O terror nos olhos de Vitória foi inconfundível. Suas mãos começaram a tremer tanto que o chá escorreu pela borda da xícara. Marcos, você está sendo irracional. Tenho necessidades dietéticas diferentes. Beba, Vitória. Agora. A máscara de Vitória finalmente se quebrou. Ela atirou a xícara contra a parede, o rosto se contorcendo de ódio. Ingrato aleijado. Você faz ideia do que sacrifiquei cuidando de você? Trocar seus lençóis, ouvir suas lamentações patéticas, fingir que me importava com alguém tão inútil. Maia saiu de trás da cortina, ainda gravando. Conta para ele sobre a ligação, disse corajosamente.
Conta sobre fazer parecer que ele estava triste. Vitória se virou, desesperada. Ao ver o celular nas mãos de Maia, avançou contra a menina com uma fúria aterradora. Mas Marcos já não era mais o homem fraco e confuso que ela controlava. As drogas haviam saído de seu sistema e sua força nos braços havia retornado. Ele segurou o pulso de Vitória, impedindo-a a poucos centímetros de Maia. Rosa, ligue para a polícia. Agora. Vocês não têm nada. Gritou Vitória, lutando contra a força de Marcos. Ninguém vai acreditar em uma criança e em uma empregada em vez de mim. Foi então que Marcos revelou sua carta na manga. Na verdade, Vitória, temos tudo. Rosa encontrou sua pesquisa sobre supressores cognitivos. Maia gravou você ameaçando. E, mais importante, Marcos puxou um documento do bolso da cadeira. Mandei analisar o chá de ontem em um laboratório privado. O rosto de Vitória empalideceu quando Marcos ergueu o relatório. Lorazepam, difenidramina e zolpidem. O suficiente para manter alguém sedado e confuso por anos. O técnico disse que esses níveis poderiam causar dano cerebral permanente ou até a morte. Mas tem algo que você não sabia, continuou Marcos, com voz cada vez mais firme. Gravei todas as nossas conversas nos últimos 3 dias. Inclusive aquela em que você falava da minha overdose acidental com a pessoa para quem ligou ontem à noite. As pernas de Vitória fraquejaram. Ela caiu de joelhos, finalmente entendendo que seu plano perfeito havia sido destruído por uma menina de 7 anos que valorizava mais a verdade do que a própria segurança. A polícia chegou em poucos minutos, seguida por paramédicos e detetives. Enquanto era algemada, Vitória olhou para Maia com ódio puro. Tudo isso é sua culpa, pirralha. Não interrompeu Marcos com firmeza. A culpa é sua, Vitória. Maia salvou minha vida porque tem algo que você nunca aprendeu, a capacidade de amar alguém sem tentar controlar. Quando os policiais levaram Vitória, ela gritava acusações e ameaças, mas suas palavras já não tinham poder. A cuidadora elegante e manipuladora havia sido reduzida ao que sempre fora, uma predadora que se alimentava dos vulneráveis e indefesos. O detetive que analisava as provas balançou a cabeça, impressionado. Sr. Wellington, se essa criança não tivesse interferido, o senhor provavelmente estaria morto em poucas semanas. As doses estavam chegando a níveis letais. Marcos olhou para Maia, que segurava a mão da mãe e observava a prisão com a seriedade de alguém muito mais velho. Detetive, Maia Santos não é apenas uma testemunha, ela é uma heroína. Sem sua coragem, Vitória teria cometido o assassinato perfeito. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Ao revistar os pertences de Vitória, a polícia descobriu que ela não planejava apenas matar Marcos, ela já tinha feito isso antes. Registros bancários, identidades falsas e recortes de jornais revelaram que Vitória Achorda havia assassinado sistematicamente outros 3 pacientes ricos e isolados nos últimos 5 anos, fazendo cada morte parecer causas naturais ou suicídio. A intervenção corajosa de Maia não apenas salvou Marcos Wellington. Ela impediu uma assassina em série que teria continuado a fazer vítimas pelo país, uma xícara de chá envenenado de cada vez. Enquanto Vitória era levada para enfrentar múltiplas acusações de assassinato, Marcos percebeu que sua segunda chance na vida estava apenas começando, graças à menor e mais corajosa pessoa que ele já conhecera.